Uma boa tarde a todos, a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui, né? O nome desse canal é Professor Geraldo e a Irmandade de Yahvé. Ou seja, o canal é dedicado a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixe seu like, por favor, por gentileza, e seja instrumento nas mãos de Deus a compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos, com seus parentes, vizinhos, tá ok? Vamos juntos aqui agora para a nossa fase 2, tá ok? Estamos desvendando um mistério. Apocalipse 17, verso 5 diz que é um mistério. Estamos estudando este mistério. E se nós entendermos as coroas da maldade, nós vamos estar aptos no Espírito Santo do Senhor nosso Deus a receber as dádivas dos céus mediante oração e jejum, a desvendar, não totalmente o mistério, mas pelo menos parte do mistério de Apocalipse 17, verso 5. Não é? A mulher, a mãe das meretrizes da terra, é um mistério. Aliás, Roma Papal hoje é o maior mistério e a maior quantidade de coisas ocultas que os homens assim desconhecem. Para nós termos uma ideia, um Papa, quando ele falece, tudo o que ele assinou de documentos, tudo o que aconteceu na vida dele, pessoal dele, no Vaticano, só pode ser pesquisado por doutores em história e pós-doutorados em história a partir de 80 anos após o seu falecimento. Você imagina, é uma lei eclesiástica do Vaticano e que o mundo inteiro se dobra a ela e respeita ela. Por que será? Vamos lá. Nós estudamos lá em Apocalipse 12, tá certo? Lá no verso 3, que o animal ele tem 7 cabeças e 10 chifres e sobre as 7 cabeças 7 diademas. Ótimo. Só que nós vimos que 6 dessas cabeças deixaram de existir, ficando uma só. Por isso que quando nós fomos lá em Daniel 7, capítulo 7, e lemos o verso 7 e 8 e o verso 19 e 20, o que nós observamos? Que não se fala, em Daniel 7 não se fala em 7 cabeças. Por quê? Porque essas 7 cabeças, em Daniel se refere aos 10 chifres como as 10 tribos bárbaras. Olha lá, eu estou com elas aqui. A França, os francos. A Alemanha, os alemanos. Portugal, os suevos. Espanha, os visigodos. A Inglaterra, os anglo-saxões. Tá ok? Suíça, os burgundos. Itália, os lombardos. E nós temos as 3 nações que não se dobraram a Roma papal, que são os vândalos, os érgulos e os ostrogodos, que foram aniquiladas. Tá certo? Tudo bem? Nós vimos também que essas 3 nações que não se submeteram a Roma papal, os vândalos, érgulos e ostrogodos, eles caem. São os 3 chifres que caem, não é? Só que antes desses 3 chifres caírem, sobra o chifre pequeno. E fala de olhos, que esse chifre ele tem olhos como de homem. Repara, não é olho no singular, um par de olhos, não, são olhos. Nós vamos falar disso lá em Apocalipse 17. Vamos ter paciência, é uma abordagem, uma simplória abordagem que nós estamos fazendo, para depois nos aprofundarmos em cada um dos capítulos de Apocalipse, Daniel, Zacarias, Ezequiel, que também são livros proféticos importantíssimos. Tá certo? Então vamos lá. Nós vimos que as 7 cabeças, fizemos uma síntese sobre as 7 cabeças, lembra? Nós tínhamos lá Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma Imperial ou Roma Pagã e, posteriormente, que dá continuidade a este império, Roma Papal. Tá ok? Nós vimos que os 6 primeiros impérios foram instrumentos na mão do maligno, que somente quando chega a Roma Papal, ela recebe o quê?
lá em Apocalipse 13, verso 2. Ela recebe o que do dragão? Todo o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ah, então a partir de Roma papal é que essas coroas da maldade, o que são essas coroas da maldade, esses diademas? É um conjunto mínimo de maldades herdadas desses impérios por Roma papal. Exemplo, vou te dar um exemplo, tá bem? Lá no Velho Testamento, lá em Êxodo, lá no capítulo 20, olha que tremendo. Lá no capítulo 20 diz assim, ó, no capítulo 20 de Êxodo, tá aqui. Olha só, é o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Percebe? Essa recusa em aceitar o perdão divino, o que acontece? O que acontece com essa recusa em aceitar o perdão divino? Essa maldade vai passando de geração a geração, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Porém, ele continua lá, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só que tremendo. Então, o que acontece? Vamos lá. Roma papal herda essas características, tá certo? Herda essas características da maldade. Vamos lá. Do Egito é herdado a sede pelo pecado, o misticismo e a feitiçaria. Vamos, mais para frente, vamos explicar isso mais detalhadamente. Tá ok? Inclusive tem vídeo no YouTube que fala muito, com muita propriedade sobre isso, tá? As 10 pragas do Egito, com o nosso querido irmão, o Rodrigues Silva. Você vai entender com bastante propriedade que cada praga no Egito colocava por terra um deus pagão no Egito. Importantíssimo isso. Então, a Síria foi herdado por Roma papal a forma implacável de investir e perseguir o inimigo. De Babilônia, o símbolo do leão, que é o símbolo da arrogância, do orgulho e de uma altivez inigualável. Tá certo? Da Média Pérsia é herdado o mitraísmo, o deus Mitra, dedicando o primeiro dia da semana ao deus Sol. Aliás, domingo, né? Sunday, dia do Sol, em diversos idiomas. A tradução da palavra domingo é dia do Sol, né? Sunday. Da Grécia herda imagens e santos. Os gregos, eles tinham deuses para as estações do ano, deuses relacionados aos sentimentos, né? E assim por diante. Por exemplo, Afrodite, não é? E do Império Romano é herdado um instinto animalesco de perversidade, aniquilação e destruição incomparáveis relacionados aos seus inimigos. Tanto é que o Império Romano acabava com tudo em meio ao fogo, tá certo? Destruição em meio ao fogo, tá certo? E isso explica o verso aqui, ó. Olha só, o verso 2. Apocalipse 13, verso 2 diz assim: a besta que viste era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca como de leão. Repara, está na ordem inversa do que nós temos ali, em Daniel. Vamos estudar Daniel 2, a estátua, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre em cobre, as pernas de ferro e os pés, parte em ferro, parte em barro. Cabeça de ouro, Babilônia, o peito e os braços de prata, Medo-Pérsia, não é? O ventre em cobre, a Grécia, as pernas em ferro, que é o Império Romano, depois tem a sua continuidade aí com Roma papal,
que é o quarto animal, um animal terrível e espantoso, e os pés partem em ferro, partem em barro, tá certo? E olha só, que tremendo, né? E essa ordem inversa denota que o último império seria o império mais poderoso de todos. Aliás, diga-se de passagem, um império que viria a nascer, está lá em Daniel 8, o nascimento dele imperceptível, porque ele está no estágio embrionário. Ele nasce com a quarta cabeça de um dos generais de Alexandre o Grande, Seleuco, o Império Seleucista de Seleuco, tá? Nasce ali, mas fica imperceptível no seu estágio embrionário. Quando vem o Império Romano, ele começa a crescer, ficar robusto, crescer, junto com o Império Romano. E o Império Romano entra em decadência e nós temos a continuidade do Império Romano com Roma Papal, tá certo? É isso que denota aqui João. E daí, quando esses impérios passam, que a gente viu no Apocalipse 12, verso 13, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Império Romano, ou Roma Pagã, deixam de existir. Por isso que o animal aparece lá em Daniel com uma única cabeça. Mas o animal tem 10 chifres. Caíram 3, que não se submeteram a Roma Papal, que são os vândalos, eros e ostrogodos, e ficaram 7 cabeças. Quem são elas? Ficaram 7 chifres. A França com os francos, a Alemanha com os alemanos, Portugal com os suevos, né? A Espanha é os visigodos, a Inglaterra os anglo-saxões, a Suíça os burgundos e a Itália os lombardos. Esses 7 chifres vão, com o transcorrer do tempo, se tornarem 7 cabeças. Tanto é notável isto, que em Apocalipse 13, eles apoiam. Ninguém se opõe à Inquisição. Tá? E os francos, ou seja, a França, apoia de maneira especial. Nós vamos estudar essa profecia em Daniel, tá? 538 menos 30 anos, nós temos 508. 508 ali nós temos o ápice do império, da força, do exército de Clovis, tá certo? Que apoiou e financiou a perseguição e matança aos cristãos, tá certo? Olha só, então, olha o que acontece aqui agora. Os preparativos para que tudo isso aconteça. Vira emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas. Ora, repara, os diademas agora não estão sobre as 7 cabeças. Mas agora vai acontecer um preparativo para que esses diademas da maldade de Roma Papal, que é um conjunto mínimo de maldades a serem desenvolvidas, passe para estas 7 cabeças. Tá ok? Para que essas 7 cabeças pegue esses diademas da maldade e passe para os 10 chifres. Quem são os 10 chifres? Os 10 chifres nós vamos ver em Apocalipse 17, que são os 10 blocos econômicos. Tá ok? Dos quais cada bloco econômico tem o seu líder. Ou seja, o seu rei. Tá? Por exemplo, o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, o seu rei, o seu cabeça ali é o quê? Os Estados Unidos. Assim como o cabeça do Mercosul é o Brasil. E assim por diante. Tá ok? Então, o que acontece? Agora, a tentativa é passar esses diademas para os 10 chifres. Sobre os 10 chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes e blasfêmias. Ou seja, quando as cabeças conseguirem concretizar esse propósito de passar esses diademas da maldade, essas coroas da maldade, para os 10 chifres, o que acontece? É o momento em que esses 10 reis estão aptos a receber a sua coroa como sendo rei. Não é que eles vão receber uma coroa, não, isso é tudo simbolismo. Pode ser até que eles não recebam coroa nenhuma, mas simbolicamente a coroa está sobre a cabeça deles. Por quê? Porque eles têm pleno domínio sobre o bloco econômico onde eles estão. E quando
este vínculo com Roma papal se concretizar, as cabeças recebem os nomes de blasfêmias. Porque conseguiram o seu propósito de fazer com que eles sejam completamente vinculados a Roma papal. E Apocalipse 17 fala o quê? Que eles têm um só pensamento e colocam todo o seu poder à besta. Impressionante. Não é verdade? Impressionante. Olha lá. Tá certo? Vou pro verso 4. Ó. Esse animal, ó, e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, por quê? Porque sua ferida foi curada. Olha lá. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Repara, quando a besta recebe o seu golpe de morte, que foi a prisão do Papa Pio VI pelo general de Napoleão Bonaparte, tá certo? Isso em 1798. Depois nós vamos ter data, dia, mês, de forma mais apurada. Nós vamos estudar isso mais a fundo. Por enquanto nós estamos fazendo uma abordagem para entender as coroas da maldade. O que acontece? Roma papal não deixou de existir. Roma papal não podia divulgar suas ideias, seus propósitos ao mundo, mas continuou sendo um poder dentro de si mesmo. E quando ela volta, essa ferida começa seu processo de cura em 1929, ela volta como um estado político, com moeda própria, mas também como um poder religioso. Afinal de contas, é um poder religioso ou é um estado político? É ambos. Por isso que esse animal é diferente dos demais. E também é o reino mais poderoso do planeta. É o menor de todos eles, mas o mais poderoso. Tá? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Bom, vamos lá. Tudo na profecia é calendário lunar, tá bom? Calendário hebraico. 12 meses, cada um dos meses com 30 dias. Ótimo. Se nós temos 42 meses, sendo cada mês com 30 dias, 42 vezes 30, porque cada mês tem 30 dias. Então, nós temos 1.260 dias. Na profecia, cada dia te darei por um ano. Vamos ver essas passagens mais para frente, tá bom? Que é Ezequiel 4, verso 6. Tá certo? Cada dia te darei por um ano. Então, cada dia na profecia significa um ano. Nós temos, então, 1.260 dias, anos. Ou seja, 1.260 anos de Inquisição. E olha só o que acontece. No verso 7 diz assim, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesses. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha que terrível! Autoridade sobre os povos. E os povos coniventes com essa inquisição, e adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sim, Jesus desde a fundação do mundo se ofereceu para, se caso alguma coisa desse errado, morresse por nós. Jesus morreu por nós para aniquilar a segunda morte, a morte da condenação eterna. E assim selar a aliança eterna, que é a guarda dos mandamentos e dos preceitos de Deus em nosso coração, mente e alma. Aprender com o Espírito Santo a viver por eles, a viver a palavra de Deus nesta vida. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. É profecia cumprida na vida do Papa Pio VI. Certo? Ele foi preso e acabou falecendo em cativeiro. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E olha só, agora eu te chamo a atenção para o verso 6. Olha só. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Por quê? Porque esse título, Papa, só tem um.
é o nosso Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? É o nosso Pai. Só Ele pode receber esse título. É o nosso Pai. Quando o padre está ali no confessionário, ele está assumindo o lugar de Cristo. Outra blasfêmia. Padre quer dizer Pai também. Ou seja, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Tá certo? Nossos pecados têm que ser confessados em oração diretamente com o Senhor Jesus, que está em intercessão por nós no Santíssimo, no Santuário Celestial. Vamos fazer um estudo sobre isso também. Aqui nós vamos passar momentos maravilhosos juntos, irmãos. Tá certo? Maravilhosos juntos. E com essa blasfêmia, houve uma tiaria papal com a inscrição Vicarius Filii Dei. Se você pegar os algarismos romanos, que é o V, 5, o I, 1, o C, 100, tá? E assim por diante. O F, 50, o L, né? O L, 50, o D, 500, e assim por diante. Somar os algarismos romanos dessa frase, Vicarius Filii Dei, eu vou passar mais adiante essa frase para vocês, vocês vão ter o número 666. Que identifica como sendo o número da besta. O Papa é a besta? Não, não é nada disso. O Vaticano é um instrumento usado pelo dragão. O Vaticano é o número da besta. O Papa não tem nada a ver com isso, tá? Tá certo? É o Vaticano. Tá certo? Vicarius Filii Dei. Esse identifica o nome da besta e fala que é um número de um homem. Tá certo? Que faz uso do instrumento da besta. Tá certo? Então, irmãos, esses são os preparativos para que estes 7 chifres, que já lemos aqui para vocês, passem a ser 7 cabeças. Ou seja, se desenvolvam, cresçam com Roma Papal e o seu poder e as suas riquezas. Tá certo? Tanto é que apoiaram a Inquisição. E essas 7 cabeças passam as coroas da maldade para os 10 chifres. Ou seja, as 7 cabeças são responsáveis por fazer com que esse animal volte a ter 10 chifres. Que são os 10 dedos da estátua de Daniel 2. Que são lá em Daniel as tribos bárbaras. Tribos bárbaras, essas 7 chifres, 7 tribos bárbaras, seriam responsáveis pelo transcorrer do tempo e da profecia, a fazer esse animal, esse quarto animal terrível e espantoso, sofrer um grande processo de metamorfose e vir a ser um animal que viesse a desenvolver e a ter novamente os seus 10 chifres, que são os 10 dedos da estátua de Daniel. Tanto é que a pedra cortada sem mãos, que a pedra simboliza o Senhor Jesus, nós vamos ver isso em estudos bíblicos. Aliás, são 28 estudos bíblicos que vão dar uma base concreta para nós entendermos os livros proféticos, especialmente Daniel e Apocalipse. Tá ok? Então, nós estamos encerrando aqui a segunda fase. E eu quero deixar esse verso, um verso muito lindo e maravilhoso para você, tá certo? Que está aqui em 1 João. Em 1 João. 1 João capítulo 5. Do que temos de nos guardar para entender esses livros. Eu peço a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que não julgue nem se essas verdades são coerentes ou não, mas ore a Deus. Procure jejuar. Ah, tenho problema de saúde, não posso fazer jejum. Não tem problema. Seus intervalos alimentares, dedique em vigília e oração, em jejum a Deus. Deus aceita. Todo propósito relacionado a Deus, Deus aceita. E ore a Deus. Busque uma resposta com o Espírito Santo. Tá certo? Olha só. 1 João capítulo 5, versos 21 e o 20. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Tem muita coisa no mundo aí sendo ídolo de cada um de nós. Vamos nos apartar disso, vamos dedicar mais tempo a Deus.
Pode ser uma partida de futebol, pode ser várias coisas. Tá certo? Pode ser várias coisas. Eu dedico 1 hora para Deus e depois passo quase 3 horas assistindo futebol. Quem está sendo Deus da minha vida? Tá certo? Então vamos primeiro firmar nossa vida com Deus. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Agora o verso 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe muito. Seja instrumento na mão de Deus, compartilhe com todos os seus conhecidos essas maravilhas da palavra de Deus. Esse canal é um canal vinculado ao Ministério da Piedade. Se esse canal vier a ser monetizado, todo o dinheiro vai ser usado no Ministério da Piedade. As pessoas desempregadas, temos o projeto aqui de fazer um trailer, tá certo? Esse trailer já existe, que é um trailer onde os mendigos, moradores de rua, tomam banho, recebem roupas novas, comem o seu alimento ali também, não é verdade? É um trailer que tem ali uma mini cozinha, um chuveiro para a pessoa ali tomar o seu banho, sair asseadinho, tá certo? E queremos aqui em São José dos Campos, eu sou professor, né, de matemática e física até o ensino médio, e o propósito é este: na região norte, sul, leste e oeste, ter pelo menos um carro por cada região aqui de São José, cuidando desses nossos irmãozinhos queridos, moradores de rua, tá certo? Então, que Deus te abençoe muito, te proteja, te guarde e te dê uma semana maravilhosa na companhia de Adonai Yoshua HaMashiach. Adonai, você sabe, Senhor, Yoshua, Jesus, Senhor Jesus, HaMashiach, o Messias, tá ok? Um forte abraço, muito obrigado por estarmos aqui juntos na companhia do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe, te proteja e guarde sempre e prepare seu coração, mente e alma a logo, logo se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Amém.